Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, realmente o mundo está repleto de coisas boas, de pessoas boas. Quando chega perto do Natal, a gente tende a ficar pensando mais nas coisas boas, na amizade, na reconciliação, mas nós não podemos negar que a maldade ela é muito grande ainda. Esse foi inclusive o tema de um livro muito importante, muito interessante. Se você quer entender exatamente o que está acontecendo no mundo hoje, você precisa ler o livro do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, ou Andrei Lobachevsky, que escreveu o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, na tradução em português. A tradução em inglês é Political Ponerology, né? Ponerologia política. Então, o que significa isso? Em grego, a palavra poneros significa mal, ou a maldade. Ponerologia significa o estudo da maldade. E aí, se você pensa em ponerologia política, você está falando do estudo da maldade na política. E é claro que essa maldade envolve a mentira, a manipulação, envolve o falso testemunho, envolve o controle das mentes mais vulneráveis das pessoas em condição de vulnerabilidade. E é uma leitura que nos abre muito a mente. E é lógico, eu preciso lembrar vocês que aqui embaixo tem a promoção de Natal da livraria Daniel Lopes, que tem esse livro, tá? Mas eu estou citando esse livro porque eu parto desse livro para a nossa reflexão de hoje, tá bom? A gente está aqui num domingo, dia 22 de dezembro, chegando já ao final do ano, pensando em Natal e por aí vai, mas nós não podemos esquecer que as maquinações da maldade estão funcionando a todo o vapor. E esse debate, essa guerra dentro do cenário político ainda vai dar muito o que falar. Talvez a gente ainda veja nesta semana algumas notícias inusitadas, mas é muito provável que no ano que vem esse conflito da guerra política ele vai se desenhar com novas estratégias, novos mecanismos, novos caminhos. Então se prepare, porque o ano de 2020 vai ser bem intenso em termos de disputa política, inclusive porque, obviamente, temos eleições municipais nesse ano de 2020, tá? Só que além de 2020, já tem sido falado muito sobre 2022, as eleições federais também. E já meio que se preparando para uma eventual eleição ainda mais concorrida, ainda mais aguerrida, ainda mais disputada, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre a hipótese de Sérgio Moro figurar como seu vice em 2022. Esse seria o tudo ou nada ali, ou o cometa, né, preparado ali para 2022. O presidente disse que ainda é cedo para se apostar na parceria, mas afirmou que o Moro, apesar de não ter virado político, está em adaptação. É claro que o Sérgio Moro ainda não falou abertamente sobre isso, mas é algo que a gente precisa ficar atento, tá bom? A gente sabe que as pesquisas de avaliação têm colocado ali o ministro Sérgio Moro como o membro do governo mais bem avaliado, depois o Paulo Guedes e em terceiro lugar o presidente Bolsonaro, tá bom? Então, no último sábado, né, que foi no dia de ontem, o Bolsonaro chegou com essa avaliação, com essa ideia, né? Então, é interessante a gente ficar de olho nisso, nessa preparação. Por quê? Ano que vem, como eu disse para vocês, deve ser um ano bem intenso em termos de disputa política, em termos de disputas ali de setores políticos, a esquerda e os conservadores ali devem estar num nível diferente de embate. Então, a estratégia para vencer esse segundo pleito eleitoral já está sendo desenhada e seria trazer o Moro para o seu lado. A gente sabe que houve aquele escândalo das mensagens roubadas e tal, que tentou minar a imagem de Sérgio Moro, não deu certo. Eu creio que a estratégia não era apenas tentar enfraquecer a Lava Jato e libertar alguns desses figurões políticos que por ela haviam sido presos, mas também
já tentar inviabilizar essa eventual chapa Bolsonaro-Moro para 2022, para impedir que esse processo aí de mudança com o governo Bolsonaro continue, né? Eu creio que essa divulgação bem animada por parte da mídia, dessas mensagens roubadas, eu acho que já tinha o foco em 2022, tá bom? E aí, pessoal, a gente teve uma outra fala curiosa, né? O presidente Bolsonaro falou que conversou com o Rodrigo Maia e que o Maia também teria concordado sobre o voto impresso já para o ano de 2020, tá bom? Então, é interessante, né, essa ideia. Essa matéria foi divulgada aí nesses dias. Lembrando a você que todas as matérias que eu cito aqui nos vídeos ficam aqui embaixo, nas matérias citadas, onde você pode clicar e ler com mais calma depois ali os assuntos, tá bom? O presidente Bolsonaro disse o seguinte: Maia é a favor do voto impresso de forma que permita você auditar. Talvez no primeiro momento sejam apenas 10% das urnas, tá bom? Então vamos ver se em 2020, no ano que está se achegando, nós veremos alguma espécie de teste da impressão dos votos de maneira que possa ser auditado e da maneira que você possa ir lá depois online consultar quantos votos houve ali na sua sessão eleitoral e por aí vai. Vamos ver se isso vai para frente, tá bom? Seria interessante, né? Seria muito interessante a gente ver isso. Alguns dados econômicos importantes para nós vermos essa recuperação econômica que já é sentida aí pelo mercado, pelos empresários e sentida também pelas novas contratações e pela queda do desemprego, tá? A gente está vendo aqui algumas estatísticas. Por exemplo, né, a OLX ela fez um levantamento dizendo que a busca por imóveis de temporada cresceu 157%, tá? Essa modalidade de locação na alta temporada é uma oportunidade para quem busca preços mais baixos e em conta na viagem de fim de ano, tá bom? A média dessas locações em janeiro de 2019 foi 222% maior do que fevereiro e outubro, tá? Então a gente está vendo aí um aumento na busca por esse tipo de aluguel, algo que, claro, vai aquecer a economia. Só para título de ilustração, para você ter ideia, os destinos mais procurados para essas viagens são Praia Grande, São Paulo, Salvador, na Bahia, e Ubatuba, em São Paulo. Foram as cidades mais buscadas entre novembro e dezembro, dentro da categoria imóveis de temporada. Florianópolis, lá em Santa Catarina, e entre outras cidades litorâneas do Rio de Janeiro, Paraná e da Paraíba, são outros destinos também bastante procurados, tá bom? Então tá tendo um aquecimento aí na procura por esses imóveis de temporada. Uma outra medida interessante que o governo brasileiro está tomando, né, relacionada a questões de turismo e também aposentadoria, o governo está tentando atrair aposentados e pensionistas estrangeiros. Foi publicada uma resolução normativa que tem por objetivo atrair esse público. O documento ele regulamenta a concessão de vistos temporários e autorização de residência. Segundo essa resolução, estrangeiros vão poder pedir a permanência no Brasil, estrangeiros que recebem aposentadoria ou pensão por morte igual ou superior a $2.000, tá? Isso equivaleria a R$8.000 com a cotação atual. Essa autorização foi dada pelo Conselho Nacional de Imigração, do qual fazem parte os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. E a previsão é de que essa resolução deva incrementar os investimentos no mercado imobiliário, comercial e turístico, né? A gente sabe que, por exemplo, a região do Algarve, em Portugal, foi escolhida novamente como o melhor lugar do mundo para aposentados. Isso é interessantíssimo, porque dá um aquecimento muito legal na economia. Os motivos lá no caso do Algarve são qualidade de vida, sistema de saúde que funciona, impostos baixos, uma natureza bem preservada e agradável, a segurança e o clima. Para vocês terem ideia, lá no Algarve o sol brilha em média 300 dias por ano, né? É um destino muito procurado por europeus e ingleses, né? Os ingleses vão muito para a região do sul de Portugal nessa época e é interessante o Brasil poder
aproveitar esse potencial turístico enorme que nós temos. Algumas outras notícias aí também, já que falamos de aposentados, né? O aposentado que ganha salário mínimo terá um reajuste de 3,3% em 2020. O Congresso aprovou salário mínimo de R$ 1.031 para o próximo ano, valor que precisa ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Mais algumas notícias interessantes também. A Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, está apostando em pesquisas para substituir os transgênicos, algo que eu acho muito positivo, uma vez que transgênico é um negócio que provoca uma preocupação, principalmente para nós leigos que não entendemos muito bem as consequências desse tipo de produto para a saúde. No novo presidente da empresa, que é o Celso Luiz Moretti, foi confirmado à frente da pasta que vai ter uma agenda robusta para 2020. Então, é uma pesquisa extremamente interessante, né? Isso aí é muito bom, lembrando que a Embrapa é a empresa que fez o Brasil se tornar um país de ponta em termos de produção agrícola. No cenário internacional, a gente teve uma notícia curiosa que eu já falei e trago novamente, né, que o processo de impeachment contra Donald Trump fez a sua popularidade subir. Né? Essa declaração foi dada pelo presidente americano durante o encontro de jovens conservadores em West Palm Beach, na Flórida. Ele falou isso e é claro que isso foi baseado em pesquisas. Né? A pesquisa do Instituto Gallup mostrou esse aumento na popularidade, algo que mostra ali um tiro no pé, né, nessa ideia de impeachment, porque ele está correndo na Câmara Federal Americana, que tem uma boa parcela de democratas, né, que é tipo como se fosse uma esquerda liberal americana, mas no Senado, onde o impeachment vai ter que passar também, a chance é mínima do impeachment ser aprovado, porque no Senado há uma grande maioria republicana que apoia o presidente Donald Trump. Então, pode ser que tenha sido um tiro no pé esse pedido de impeachment, tentando atrapalhar as eleições de 2020, onde lá nos Estados Unidos haverá eleição para presidente. Parece que deu errado, saiu pela culatra. Uma notícia triste, né? Morreu aos 85 anos o baixista lá do sexteto, o antigo sexteto do programa Jô Soares, o Bira, né? O músico baiano, faleceu na manhã de hoje, dia 22, após sofrer uma parada cardíaca. Então, eu gostava muito, né? Assistia muito o programa do Jô Soares, apesar de ter uma linha, né, ideológica um pouco distinta da minha, mas era um refrigério ali nas madrugadas, né, brasileiras. Então, fica essa tristeza. Eu que também sou músico, sou baixista, fico aí extremamente triste e me solidarizo com a família do músico Bira. Tá bom, pessoal? Conto com a ajuda de vocês para espalhar esse vídeo para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo, as questões importantes aí, né? Porque se antigamente a dificuldade era você ter um acesso à informação, né? Antes da internet você tinha que ir a bibliotecas, você tinha que pesquisar e tal, correr atrás do conteúdo. Hoje a dificuldade é você selecionar o que você vai consumir, porque tem uma enxurrada de informações. Então, convido você a me ajudar a compartilhar esse vídeo. Clica aqui embaixo, tem um botão compartilhar, ajuda muito no compartilhamento. Você está assistindo esse vídeo no WhatsApp, convido para você vir ao YouTube para se inscrever no canal, ajuda muito. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, porque a plataforma está retirando a inscrição de muitas pessoas. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever e também clicar no like aqui, ajuda muito o canal a ter a sua repercussão. Também, uma medida muito importante que vai te ajudar a ficar bem atualizado, clica aqui embaixo no sininho das notificações, por meio do qual você vai receber todas as novidades aqui do canal Daniel Lopes. Lembrando que você ainda pode adquirir os livros da livraria Daniel Lopes aqui embaixo na lista de livros. Separei uma lista bem especial para vocês, desconto de até 50% na nossa promoção de Natal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, examine todas as coisas que tem que é bom e nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Um abraço, galera, valeu!